Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse lindo porta-algodão, porta-cotonete, tá bom? Tema safari, isso mesmo, eu tô fazendo uma regravação de um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, de um kit, né, que tem aqui no meu canal, foi o primeiro kit higiene que eu gravei aqui pro canal, que faz o maior sucesso, tá bom? Decidi regravar agora com os fios Guarani, tá certo? Porque fica mais fácil para mim estar indicando o fio, porque uma das grandes dúvidas que vocês têm lá naquele kit é com relação ao fio, que fio usar, qual a espessura do fio, qual é a cor, tá bom? Mas lembrando, gente, esse kit aqui que eu vou fazer, ele também é de fio residual, tá bom? Fio residual da Fios Guarani. Ele dá muita estrutura para a peça, esse fio. Ele é um fio bem encorpado, tá bom, gente? Então, assim, ó, eu vou passar o nome das cores. Possa ser, como ele é fio residual, possa ser que tenha uma tonalidade entre o meu e o que vai chegar para você, tá bom? Mas, assim, a cor é praticamente a mesma que vem, tá bom? A espessura é praticamente a mesma, tá certo? Gente, é um fio muito bom de trabalhar, bem gostoso, ele rende bastante, tá? E ao final do kit, né, que é o que eu sempre faço para vocês, quando eu terminar de gravar todos os itens do kit, eu vou fazer um resumo do kit, tá bom? Passando para vocês o tempo que eu levei, a quantidade de material que eu gastei, tá certo? O preço que eu vendi. Então, fica ligado aqui no canal que vai ter todas essas informações, tá certo? Então, é isso, gente. Deixa eu passar bem primeiro aqui para vocês a medida que ficou esse porta-cotonete, porta-algodão, tá bom? Ó, ele ficou com 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros de diâmetro por 10,5 de comprimento, 10 centímetros e meio de comprimento, tá certo, gente? Lembrando, você que tá chegando aqui no canal, que é novo, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa um recadinho aqui pra mim, tá certo, gente? E é isso. Vamos lá, então, para os materiais que a gente vai precisar para fazer esse porta-algodão, porta-cotonete. Pessoal, um recadinho que eu esqueci de falar para vocês, tá bom? Esse passo a passo aqui é para iniciante, tá bom? Então, ele é bem explicadinho, o anel mágico, o primeiro ponto, o ponto baixíssimo, o ponto baixo centrado. Então, ele é um passo a passo bem explicativo, tá bom? Então, você que está iniciando no crochê e em fio de malha vai conseguir fazer. E você que já sabe, já acompanha o canal aqui, já tá muito prática no fazer, passa o vídeo para frente, tá bom? Tenha paciência, porque eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. Assim como eu fui ajudada no começo, eu quero ajudar também as pessoas que estão iniciando, tá bom? Então, tenha paciência, porque o vídeo ele é bem explicadinho. E para você que está começando, é show de bola. Você vai conseguir muito, muito, muito fácil esse passo a passo, tá certo? Vamos lá, então. Os materiais que a gente vai utilizar são... Eu tô com 3 números de agulha, tá? Tô usando a 5,5, a 4,5 e também a 6,5, tá bom? Porque dependendo conforme eu for crochetando, eu vou ver se a 6,5 tá muito grande e se o meu ponto não tá ficando bom. Então, eu vou alterar para a 5,5, tá? Então, eu vou estar vendo ali qual vai ficar melhor, a 6,5 ou a 5,5, dependendo como vai ficando o meu trabalho, eu vou mudando, tá bom? E a 4,5, às vezes, a gente precisa fazer um ponto inicial ali, e a 4,5 ela fica mais fácil para acessar o primeiro ponto da carreira, tá bom? Então, deixa separadinho esses 3 números de agulha, não significa que você vai precisar exatamente dessa numeração de agulha, tá? É muito pelo tipo de fio que você vai usar, a espessura do fio, né?
e também o jeito que você gosta que fique o seu trabalho, tá bom? Mas eu vou começar com a 5,5, tá? A gente vai usar também 2 pedacinhos de couro. Dessa vez, eu comprei o couro em metro, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu coloco ali na descrição ou mando pra vocês o link da onde eu comprei, tá bom? Então, tô usando o couro em metro. Eu vou usar dois pedaços. Um pra fazer o detalhe em cima e um pra fazer o puxadorzinho da tampinha, tá? Então, esse aqui, ele vai ter 10 centímetros de comprimento por 1,5 de largura, tá? E esse aqui a gente vai usar 8 centímetros, tá bom? De comprimento, 8, 9 centímetros de comprimento, pode ser 9, não tem problema, por 3 de largura, tá? Você vai precisar de um biscuit, nem tirei da embalagem ainda, ó, tá bom? Um biscuitzinho tema safari. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Assim, ó. Tá? Tema safari. Agulha de tapeceiro, pra fazer os arremates. Uma fita para ir medindo, tá? Cola de silicone. Tesoura, pra fazer os arremates e tal, tá bom? E os fios? Os fios, eu estou usando os fios Guarani, tá bom? Ó, fios Guarani eu tô usando, ele é um fio residual, tá bom? Ele não tem uma cor específica, por exemplo, esse aqui ele é o amarelo claro, só que ele nem sempre vai chegar na mesma tonalidade para você, porque ele é um fio residual, tá bom? Então, se você quiser comprar lá no site ou pela Shopee, da Fios Guarani, você pode comprar pelo amarelo claro, tá bom? Vou estar usando também o bege avelã, tá? O bege avelã, que é esse aqui, e o branco, tá? Os 3 são fios Guarani, tá bom? Fio residual, tá? Eles têm, muito bom esse fio, tá bom? Ele tem um pouco de elastano, não tem muito, tá? É um pouco de elastano. Ele é tipo um cotonzinho, o tecido dele é um tecido mais encorpado, assim, né? Não é o mesmo tipo de tecido que eu usei para fazer o primeiro kit higiene aqui do canal. Eu estou regravando, né, esse kit para vocês agora com uma marca de fio para vocês conseguirem fazer o mais próximo parecido com o meu aqui do vídeo, que eu sei que é importante para vocês, tá bom? Então, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros de largura, tá? Lembrando, não é fio residual, ele é um fio, aliás, não é fio premium, ele é um fio residual, tá? Então, possa ser que tenha diferença na espessura quando você for comprar o seu, mas isso não vai mudar em nada o passo a passo, tá? Ó, ele é bem grossinho, tem mais de 3 centímetros. Ô, meu pai, que difícil. Ó, 4 centímetros quase. 4 centímetros de largura ele tem. Então, ele é um fio mais grosso, tá? E um fio mais encorpado. Isso ajuda a dar estrutura no nosso trabalho, tá bom? Estrutura no nosso trabalho. O que eu vou fazer? A minha ideia é regravar aquele kit do tema safari, tá? Pra vocês. E a gente vê qual vai ser o rendimento desse fio também, tá? Quanto que eu vou precisar pra fazer um kit exatamente igual aquele, tá bom? Ó, esse aqui tem um pouquinho menos de espessura, tá bom? Mas eu vou adaptando conforme eu for fazendo. O branco também, tá? O branco também. O branco, ele tem mais ou menos a mesma espessura do bege avelã. O mais grossinho é o amarelo, tá bom? Mas isso eu vou ensinando vocês, adaptando ali conforme eu vou fazendo o vídeo, tá certo, gente? Então, é isso. Esses são os materiais. Se ficar alguma dúvida também, deixa nos comentários. E vamos, então, para o nosso passo a passo. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Primeiro, a gente solta um pouco de fio, como eu já ensinei para vocês no outro vídeo, né? Falando sobre fio residual. Então, a gente solta um pouco de fio do novelo. A gente estica esse fio para ele dar uma enroladinha, para ele dar uma desamassada, né? Ele vai ficar mais macio,
o ponto vai ficar mais uniforme, tá bom? E a gente vai desenrolando também essas voltinhas que ele faz aqui, ó, tá? Então, a gente vai deixando ele retinho assim, ó. Isso colabora e muito com o nosso trabalho, tá? Explicando aqui, pessoal, eu vou fazer esse vídeo, eu tô regravando um vídeo aqui do canal, tá? O primeiro que eu fiz, o primeiro kit higiene que eu fiz, e ele vai ser para iniciante. Então, se você já sabe fazer anel mágico, já sabe fazer ponto baixo, já sabe fazer ponto baixo centrado, vai passando o vídeo para frente, tá bom? Mas eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui no canal, tá bom? Então, ó, vamos lá. A gente vai deixar um pedaço de fio um pouco maior do que o normal que a gente tá acostumado a deixar no anel mágico, porque eu vou ensinar um novo fechamento hoje para vocês aqui, tá? Para ficar com menos arremate. Então, eu vou deixar um pouquinho mais de fio, ó. Aqui, ó, quer ver, tem quantos centímetros aqui? Não precisa ser exatamente também, não tem problema, ó. Uns 25 centímetros de fio, tá bom? Eu prefiro deixar sobrando do que faltar. Então, a partir desses centímetros que eu deixei, eu vou fazer o meu anel mágico, tá? Então, eu vou segurar nessa pontinha, vou deixar esse fio pra cá. Vou enrolar, vou passar esse fio, o fio que vem do novelo, vou passar em volta dos meus dedos dessa forma, ó. Aí, ele cruzou. Tá vendo que formou o X aqui, ó? Vou vir com a minha agulha e vou passar dentro desse buraquinho que a gente fez aqui. Vou pegar o meu fio da agulha e vou fazer isso aqui, ó. Aí, ele criou esse ezinho aqui, ó, tá bom? Posso soltar aqui, vou pegar com esse meu dedo indicador, segurar o fio com essa mão aqui, ó, dessa forma, e com o meu dedo eu vou segurar o anel mágico, tá? Se ficou muito largo isso aqui, ó, você pode puxar, tá bom? E você vai segurar com o dedão e com o indicador o anel mágico, tá? Dá uma alongadinha nesse fio, nessa laçadinha que ficou, ó. Pega o fio que vem do novelo e faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo da carreira, tá? Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Pode pegar essa parte e essa parte aqui. Então, você vem, ó, com a agulha, passa dentro do anel mágico, puxa o fio que vem do novelo, ó, tá aqui o teu fio, ó, que vem do novelo. Puxa ele pra frente, alonga, pega novamente o fio que vem do novelo e tira essas duas laçadinhas que formaram. Esse vai ser o nosso segundo ponto baixo, tá? Vamos continuar. Aqui, a gente pode deixar o ponto bem frouxinho, que fica mais fácil pra gente fazer a segunda carreira. Venho novamente dentro do anel mágico, puxo o meu fio, laço na agulha e tiro as duas laçadinhas. Pessoal, ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu retorno para vocês, tá bom? Vamos fazer no total 7 dentro do anel. Então, aqui tá o meu primeiro, aqui o meu segundo e aqui o terceiro, tá? Quarto, quinto, sexto. Esse aqui ficou muito apertadinho, então a gente vai alongar um pouquinho. Ó, deixei essa laçadinha mais longuinha, tá? Sexto e, por fim, sétimo. Então, vamos conferir? Opa, ó. Nesse cantinho aqui, o primeiro ponto, tá? Esse primeiro Vzinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá bom, ó? Agora, a gente vai fechar esse anel mágico. Então, eu vou pegar o fio que eu deixei separado e vou fechar. Só não aperta muito, porque senão esse teu primeiro ponto aqui, ele vai ficar bem ruim de fazer, tá? Então, a gente vai fechando esse anel. Não precisa apertar muito agora, na próxima carreira a gente finaliza ele melhor, tá certo? Porque se você puxar muito, você não vai conseguir fazer o primeiro ponto aqui. Agora, a gente vai fazer um fechamento invisível. Essa laçadinha que ficou aqui, ó, a gente vai passar nesse Vzinho aqui. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá?
Aqui naquele nosso primeiro ponto lá, naquela primeira correntinha, formou isso aqui, né? Ó. Formou essa parte aqui do ponto, ó. Tá bom? Aqui e aqui, ó. Tá? Quando a gente for fazer esse primeiro ponto, a gente vai colocar a agulha, ó, bem aqui, entre esse e esse aqui. A gente vai passar lá pra trás, ó. E ela tem que sair no meio. Tem que sair uma parte do ponto pra cá, uma parte do ponto pra cá e uma aqui em cima. O que que eu vou fazer pra facilitar? Vou ensinar pra vocês aqui pra facilitar, porque assim, ó, geralmente a gente faz já, passa pra cá, já fecha aqui e já coloca a agulha. Só que depois fica ruim pra quem tá começando achar esse ponto. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua agulha, que você tá usando pra crochetar, e vai colocar ali onde eu falei, ó, tem essa perninha aqui e tem essa daqui, ó. Você vai colocar no meio, tá? E no meio desse aqui também, ó, tá vendo que eu coloco bem no meio, ó? Bem no meinho, ó. Bem no meinho. Tá vendo? Vai sair lá atrás, ó. Uma parte pra cá, uma parte pra cá e a partezinha de cima, tá? Deixa a tua agulha ali. Agora, pega uma agulha menor ou tanto faz. Você vai pegar ela daqui de trás, porque a minha frente tá aqui, né, ó. Esse é o direito do meu trabalho. Então, eu vou vir de trás do meu trabalho e vou pegar essa agulha aqui, ó. Vou deixar nessa primeira laçadinha que formou, vou passar a minha agulha nessas duas laçadinhas aqui, ó, tá? Vou pegar a minha laçadinha lá do começo e vou passar por cima da agulha. Ó, passei por cima dessa agulha aqui, ó. E vou puxar essa laçadinha lá pra trás. Depois que você aprende a fazer, você não precisa fazer dessa forma, tá? Ó, e você vai deixar essa laçadinha esperando ali, ó. Deixar ela um pouquinho menor, tá? Parece um bicho de 7 cabeças no começo, mas depois é tranquilo, eu vou mostrar pra vocês. Aí, você vai pegar, deixar ela um pouquinho menor, não deixa muito longa, senão fica feio, tá? Aí, você vai pegar o fio que vem do novelo, esquece o fio do anel mágico, tá? O fio que vem do novelo, com essa agulha que você deixou preparada, engancha ela e puxa lá pra frente. Às vezes enrosca. Puxa ela lá pra frente. Alonga o teu fio, ó. Pega aquela laçadinha que você deixou escondidinha ali, ó, e coloca na agulha. Esse primeiro ponto sempre é o mais difícil, tá? Depois os outros fica mais fácil. Agora, enganchou os dois, ó, ficou assim, ó. Vai pegar o fio do novelo e vai passar lá pra frente. Tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, ó. Depois a gente vai ajeitar isso aqui, é só para os pontos não ficarem apertados e não ficar ruim você fazer a próxima carreira, tá? Dessa forma. Eu vou ensinar outra forma agora, tá bom? Ó. Finalizei ali o meu anel mágico com 7 pontos baixos dentro. Venho aqui na minha laçadinha, é a mesma coisa, só que você não vai colocar agulha agora, vai colocar agulha depois, tá? Vem aqui nesse primeiro Vzinho aqui, ó, vem de trás, tá? Ó, dessa forma. Pega essa laçadinha que sobrou, que a gente finalizou ali, né? Passa lá pra trás e deixa ela guardadinha aqui. Deixa ela guardadinha. Vem aqui por dentro, ó, é a mesma coisa, só que aí, às vezes, é nisso que eu falo, às vezes a gente tem dificuldade pra achar o ponto, que ele fica atrás, sabe? Então, ó, você pode passar a agulha ali, ó, e vem aqui. Depois, com o tempo, isso facilita bastante, você já vai reconhecendo, tá? E pronto. Puxa esse... Opa. Puxa, deixa um pouquinho menor. Pega o fio que vem do novelo, tá? Esse negócio da agulha ali é só pra facilitar no começo. Alonga, pega a laçadinha e finaliza. Pronto, primeiro ponto. Nessa carreira, a gente vai trabalhar aumentos. O que são aumentos? São 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base, do mesmo pontinho da carreira anterior.
Então, um aumento são 2 pontos dentro do mesmo buraquinho, tá? Então, quando eu falar aumento, você já vai saber. É 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, essa carreira vai ser todas de aumentos. Então, a gente tinha 7 no total, a gente vai ter 14 pontos baixos, tá bom? Então, eu venho aqui no mesmo lugar que eu fiz esse, coloco a minha agulha ali, ó, bem aqui no meio, no meinho, pego o fio que vem do novelo, puxo pra frente, alongo e finalizo, tá? Ó, 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base. Vamos passar para o próximo. Agora, aqui para você identificar o ponto, o centro do ponto, você vai ver bem a junção. Quando tem esse nozinho aqui, ó, essa junção aqui, esse aqui é o centro do ponto. Então, você desce um pouquinho a agulha e você vai ver aqui, ó, uma parte aqui e o meinho bem aqui, ó, tá? Então, você vai colocar a sua agulha bem ali no meio, que é o centro do teu ponto, tá? Por que baixo, ponto baixo centrado? Porque ele dá mais estrutura para a peça. Se você trabalhar com ponto baixo normal, não vai ter tanta estrutura a tua peça. Tanta estrutura. O que que é a estrutura? É a firmeza, é deixar mais durinho, né? Muitas pessoas me perguntam, como que o teu crochê fica tão durinho? Como que o teu pote fica tão durinho? Por isso, tá bom? Às vezes é a espessura do fio, às vezes o tipo da agulha, e também o ponto baixo centrado é uma das coisas que deixa bem firminho. Então, vamos lá. Ó, tá vendo que aqui ficou um lado do ponto, outro lado do ponto e a partezinha de cima, tá? Sempre tem que ficar assim, ponto baixo centrado sempre tem que ficar assim, tá? Então, vou tirar aqui, vou pegar o meu fio, tá? Aqui a gente não deixa muito frouxo, não deixa muito apertado. Com o tempo, você vai aprendendo a fazer o ponto para deixar mais bonito, tá certo? Vamos lá, então, venho aqui no mesmo, então, no centro do ponto, passo lá pra trás, ó, puxo, alongo e finalizo. Agora, eu venho no mesmo ponto, dou uma ajeitadinha nele aqui, ó, venho no mesmo ponto, ó, passo a agulha, pego o meu fio, ó, puxo lá pra frente, alongo. Ó, não pode deixar muito alongado, nem muito apertado, tá? Então, dou uma alongadinha, procuro deixar sempre do mesmo tamanho e finalizo. Venho pro próximo, tá vendo, ó? Bem aqui na junção, ó, bem aqui nesse miolinho aqui, é o centro do ponto. Como eu já falei lá no meu outro vídeo, no meu outro passo a passo aqui do canal, eu vou seguindo fazendo ponto aumento, tá? O que que eu fazia no começo para eu aprender? Eu não tinha muitas condições de comprar muitos fios, né? Então, quando eu recebi uma encomenda de kit higiene, o que que eu fiz? Eu tava aprendendo ainda. Eu pegava, não tinha condições de comprar vários fios para não precisar desmanchar. Então, eu comprei uma quantidade de fio para fazer o kit e fazia e desmanchava, fazia e desmanchava, fazia e desmanchava, até eu conseguir chegar no formato que eu queria, no jeito que eu queria. Então, assim, ó, prática leva à perfeição, isso é fato, tá bom? Perfeito, claro que nunca vai ser, mas quanto mais você praticar, mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá bom? Não desiste, continua, persevera, tá? Até hoje, às vezes, eu encontro desafios, até hoje eu aprendo técnicas novas. A gente nunca pode achar que sabe tudo ou achar que a gente não aprende nada. Tudo é possível, para quem tem fé e busca, né? Vamos lá. Mais um. Mais um aumento. Eu não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu compartilhei com vocês. Até a gente que já sabe, ó, esse aqui é o último ponto, ó, tá? Não pode esquecer ele. Até a gente que já sabe, quando a gente vai trabalhar com um fio, tá trabalhando com uma espessura de fio, depois você vai passar para outra,
ou, né, ainda mais a gente que trabalha com fio residual, é sempre um desafio, né? A gente achar o ponto, achar o tamanho do ponto, achar o tamanho da agulha, sabe? A quantidade de pontos dentro do anel mágico. Então, a primeira peça é sempre um desafio. Ó, terminei aqui, então ficou tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, a gente sempre dobra de tamanho, tá? Por exemplo, se eu tenho 6, não é sempre dobrar, tá? Desculpa. É a quantidade de aumentos de pontos que você vai ter a mais é relacionado à quantidade de pontos que você botou no anel mágico. Então, se você botou 7, na próxima carreira você vai ter 14. Na próxima carreira você vai ter 21. Vai aumentando de 7 em 7, tá? Então, aqui, ó, agora a gente já pode fechar. Puxa bem, ó. Puxa bem. Ó, só um pouquinho que eu vou puxar aqui. Aí, só cuida para não arrebentar o fio, né? Que já aconteceu de eu fazer isso e o fio, pum, arrebentar. Então, cuida na hora de puxar, tá? E aí, ó, ficou fechadinho, tá bom? Vamos, então, para a próxima carreira. Aqui, ó, depois que você fechou, o bom é você caminhar com esse fio do anel mágico, porque a gente vai usar ele depois lá quando a gente terminar essa carreira, tá? Então, aqui a gente vai fazer a seguinte forma, ó. Vamos passar ele pra cá, ó. Tá? Só pra caminhar com ele, tá bom? Só pra passar ele por aqui por dentro, ó, tá? Agora, a gente vai fazer aquele mesmo fechamento. Esse é o meu primeiro ponto da carreira e esse Vzinho é onde eu vou passar a minha laçadinha. Então, eu venho nesse Vzinho aqui de cima, com a minha agulha lá de trás. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, posso colocar a minha agulha aqui, ó, tá vendo? O Vzinho, ó, o meu primeiro ponto, coloco a agulha bem aqui no meio, ó. Tá? Bem aqui no meio, saio com ela lá atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui e por cima, tá? Ou a gente já pode ir fazendo direto aqui, ó. Finalizou, vem aqui no Vzinho, passa esse fio lá pra trás. Diminui essa laçadinha, ó. Vai diminuindo ela aqui, tá? Deixa esse fiozinho esperando aqui. Aí. Agora, eu venho no meu primeiro ponto, ó, tá aqui bem escondidinho, ó, essa aqui é a questão. Quem tá começando agora, às vezes, tem dificuldade de achar, ó, tá? Nesse Vzinho aqui, ó. Coloco lá pra trás, tem que passar por baixo desse aqui, tá? Não pode passar, ó, por cima. Se você passar por cima, aqui, ó, não vai dar certo. Tem que passar por trás. Por isso que quando você coloca a agulha e você vai passar, por exemplo, se você colocou a agulha aqui, ó, você tem que passar por cima dessa agulha que tá esperando, tá bom? Senão, não vai dar certo o teu ponto. Aqui. Coloquei minha agulha ali, saio lá, vou pegar o fio, aqui, ó, o fio do anel mágico, ó, nem ficou preso. Aqui, ó, deixo ele pra cá, passo por dentro, ó. Pego o fio do novelo, ó, só pra gente ir caminhando com ele. Você vai entender depois, pra não precisar arrematar depois tudo, sabe? Já vem arrematando ele. Ó, já vem escondendo ele por dentro. Pego o meu fio, alongo, pego a laçadinha que ficou esperando ali, ó. Aqui. Aqui, ó, dessa forma. E finalizo com uma correntinha dessa forma. Então, esse vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho e no próximo o aumento. Um ponto sozinho, o aumento. Sempre nessa sequência. Então, esse primeiro é sozinho. No próximo, venho aqui, ó, tá vendo que essa é a junção do meu ponto. Então, venho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó.
ele ficou meio escondidinho por causa do aumento, ó. Mas ficou aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que colocar a minha agulha bem aqui no meio, ó. Alongo, finalizo e venho aqui agora no mesmo lugar e faço um aumento. Alongo e finalizo. Então, ficou um ponto sozinho e um aumento, ó. Venho no próximo ponto aqui, ó, nesse aqui, e vou fazer um sozinho, um ponto baixo sozinho. Não preciso mais mostrar pra vocês ponto baixo centrado, né? Vocês já sabem, tá? Venho no próximo e faço um aumento. Essa sequência, tá? Sequência de um ponto sozinho e depois, no próximo ponto de base, um aumento, ó. Então, ficou um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Sigo fazendo dessa mesma forma até o final da minha carreira. Essa carreira vai acabar com 21 pontos baixos. Tá? Alongo e finalizo. O bom é sempre ir arrumando os pontos para ficar mais bonitinho. Dessa forma aqui, ó. Venho no próximo, um ponto sozinho. Lembrando que se você estiver trabalhando com um fio de espessura diferente que a minha, você pode fazer a mesma quantidade de pontos, só que você vai fazer uma quantidade maior de carreiras, tá? Por exemplo, você quer chegar... O seu fio, ele não é tão encorpado que nem o meu, né? Não, é um fio mais fino. Aí, você pode... Tem muita gente usando o fio premium da... Tem na Fios Guarani também, é esse mesmo fio premium, né? Quando você usa o fio premium da Fios Guarani, você pode usar o fio duplo, né? Pra ter essa mesma espessura aqui. Ou você pode fazer uma quantidade maior de pontos no anel mágico, também dá. Ou você pode fazer mais carreiras de aumentos, que significa, por exemplo, a gente vai parar agora aqui no um ponto baixo e um aumento, que é o que a gente tá fazendo, né? Um ponto baixo e um aumento. A gente não vai partir para a próxima carreira, que seria 2 pontos sozinhos e no próximo um aumento. Só que se o teu fio for mais fino que o meu e você quiser chegar na mesma medida que a minha, você vai precisar fazer mais uma carreira de aumento, certo? Então, essa é a questão, tá? Então, se eu vou medir aqui, por isso que eu pedi para vocês utilizarem a fita métrica ou a trena, enfim. Trena não, né, gente? Trena é de construção. Fita métrica. Fita métrica. Ó, ficou dessa forma. Gente, olha a estrutura dessa base, gente. Meu Deus, que estrutura top. Fica muito, muito bonita. Fica muito retinha. Fica muito firme, bem durinha, tá? Bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente ficou medindo. Deixa eu passar pra vocês. Opa! 9 centímetros, quase 10 centímetros aqui, ó. Tá vendo? De largura, de circunferência. Se você fez a mesma quantidade de ponto, a mesma quantidade de carreira e ainda não chegou nos 10 centímetros, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai fechar essa carreira, tá? E vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, tá bom? Nessa mesma sequência até chegar os 10 centímetros, tá bom? Bem simples, né, gente? Agora, vamos lá para o nosso fechamento. Como é que a gente vai fazer aqui agora esse fechamento de carreira, tá? Pera aí, eu já volto. Vamos lá, então, fazer esse novo fechamento de carreira com menos arremate, tá? Se você não viu meus outros vídeos, tem outras formas de fazer. Se você achar essa forma complicada, tem outros vídeos meus aqui ensinando a fazer, tá bom?
Agora, ó, esse aqui é o fio do novelo e esse aqui é o meu fio do anel mágico, que é o que acaba, tá? Eu vou pegar a minha agulha e vou colocar dentro, deixa essa minha laçadinha esperando, vou colocar a minha agulha dentro dessa laçadinha aqui, ó, dessa laçadinha aqui e dessa laçadinha aqui, ó, dessa mesma forma, tá? Agora, eu vou pegar o meu fio lá do anel mágico, vou passar ele por dentro dessas duas laçadinhas, dessa forma aqui, ó, tá? E vou puxar ele até sair todinho pra fora, ó. Ó, tá bom? Dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar e vou fazer essa partezinha de cima, ó, do ponto, nesse ponto que ele não tem cabeça. Então, aqui tá as cabecinhas dos pontos. Esse aqui não tem cabeça. Então, a gente vai usar esse fio do anel mágico pra fazer essa cabecinha, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, nessa primeira laçadinha aqui, esse é o primeiro ponto, que é o que não tem a partezinha de cima. Então, eu vou vir nessa laçadinha aqui, lá de trás, vou pegar essa laçada e essa laçada aqui, ó, tá? Vou pegar o fio do anel mágico, aquele fio que acaba, vou passar esse fiozinho lá pra trás, ó. É como se fosse um arremate, como se fosse um arremate, só que a gente não precisa cortar o fio de novo, tá? Então, vou pegar agora esse mesmo fio, vou passar aqui, ó, novamente pelas mesmas duas laçadinhas que a gente passou antes. Essa daqui, deixa eu virar aqui, essa e essa. Aqui, dessa forma. Vou pegar o meu fio que acaba, que é o fio do anel mágico, e vou passar lá pra trás, ó. E vou puxar ele todo pra fora. É como se fosse um arremate. Agora, a gente só tem que cuidar para não deixar ele muito apertado e nem muito frouxo. Então, a gente vem aqui, ó. O ideal é passar ele por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir achar. O ideal, mas se não conseguir, não tem problema, ó. Tá vendo que esse ponto aqui, ó, ele ficou com essa laçadinha e ficou com mais uma aqui em cima, ó, tá? Então, o ideal é você passar o fio do anel mágico aqui por dentro também. Vai dar mais firmeza pro nosso ponto, ó. Tá? Ele fica mais bonito, ó, fica mais fechadinho, tá vendo? E olha só que interessante, a nossa laçadinha já tá aqui esperando pra gente fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Então, aqui, ó, eu não arremato ainda, deixo esse fio esperando aqui, tá? Agora, como que a gente vai fazer se o nosso fio tá aqui no meio, né? E a carreira de pontos baixíssimos a gente faz nas duas laçadinhas. Vou pegar a minha agulha, vou passar por dentro dessa laçadinha aqui, ó, e vou passar minha agulha lá pro outro lado. Minha agulha, aliás, meu fio, ó. Ele tá no meio do ponto, tá vendo, ó? Eu vou passar ele lá pra frente. Vou passar ele aqui pra frente, ó. Oxê. Aqui. Somente isso, ó, viu? Agora, ele ficou por trás, tá? E agora, a gente consegue fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá vendo? Ó. Agora, o ponto baixíssimo, a gente vai continuar daqui. Agora, eu vou trabalhar com o fio do novelo. Deixo o fio do anel mágico ali esperando e vou trabalhar com o fio do novelo. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. O ponto baixíssimo, você vem pra cá, ó, deixa ele mais larguinho, ó. Vem aqui pro próximo ponto. Agora, não é mais centrado, tá? A gente vai pegar nessas laçadinhas aqui, ó. Tá bom? Vou passar minha agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou puxar lá pra frente, ó. E vou tirar de uma vez. Agora, eu não pego mais aqui, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó, e tiro. Esse é o ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha. Venho pro próximo pontinho aqui, ó. Tá? Pego o fio do novelo, puxo lá pra frente, dou uma alongadinha nesse fio e tiro da agulha.
É uma aula um pouquinho mais extensa, mas eu espero que vocês aprendam com facilidade, tá bom? Então, vem aqui, ó, pro próximo, puxo lá pra frente, alongo e finalizo. Vou fazer esse ponto baixíssimo até o último aqui, ó. Quando chegar aqui no último, eu volto pra gente fazer o arremate com esse fio aqui, tá bom? Aqui, ó. Pessoal, se esse conteúdo tá sendo bom pra vocês, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação, compartilha com outras pessoas esse vídeo, tá certo? Vamos fazer o canal crescer, vamos fazer chegar em mais pessoas, para mais pessoas serem abençoadas também com esse passo a passo, tá? Às vezes uma amiga que tá desempregada, que você conhece, ou que tá com depressão, você pode estar ajudando ela, né? Porque o crochê nos ajuda, me ajudou muito. Tava com 2 filhos pequenos, um pertinho do outro, e aí era muita carga. Fui pro crochê, me apaixonei. Hoje eu vivo do crochê, aliás, meu marido trabalha também, né? Não vivo só do crochê, né? Mas o crochê traz uma renda para mim e também me ajuda na minha questão mental mesmo, tá bom? Então, compartilha, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, bota lá no teu Facebook, bota lá nos grupos de WhatsApp. Se vocês tiverem também alguma sugestão de vídeo, tô querendo aprender a fazer isso, tô querendo aprender a fazer aquilo, me ensina, tá bom? Pode colocar sugestão também, tá? E é isso, a gente vai se ajudando. Vocês me ajudam compartilhando, eu ajudo trazendo conteúdo para vocês. Vamos avançar. Ó, tô chegando aqui no final e olha só, gente, meu Deus, ó, uma emenda. Já vou ensinar vocês a fazer essa emenda aqui no fio residual, só um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui, ó, se eu tivesse fazendo somente para fazer pela encomenda, eu nem faria essa emenda aqui, tá? Porque eu finalizaria aqui, ó, tá vendo que fechou bem certinho no último ponto? Mas eu quero ensinar para vocês continuar a partir daqui sem fazer arremate, tá? Então, se eu tivesse fazendo normal aqui, se não fosse o vídeo, né, eu cortaria aqui, ó, cortaria esse pedaço aqui, já arremataria, finalizaria a minha carreira e começaria uma nova carreira a partir daqui, tá bom? Mas como eu quero ensinar esse novo arremate pra vocês, eu vou fazer essa costurinha aqui, tá? E também aí vocês também já aprendem a fazer a emenda do fio residual, tá? Porque no outro vídeo eu ensinei a fazer a emenda, mas na prática eu acabei não precisando fazer, quando eu ensinei o passo a passo, né? Então, existem várias formas de você fazer essa emenda. Com a agulha normal, com linha, né, de costura. Dá pra você fazer também fazendo direto o ponto, né? Começou o ponto, por exemplo, aqui, ó. Tem alguns vídeos que eu já ensinei vocês a fazer esse tipo de emenda. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, né? Que aqui, ó. Desculpa, sair da câmera. Aqui, ó, vamos supor que vamos supor não, ele realmente tá acabando aqui, né? É um tipo de emenda, tá? Então, em vez de você pescar esse fio aqui que acabou, você vai pescar o fio novo do novelo. E você vai continuar aqui, ó. Tá? Então, essa é uma forma de você fazer a emenda do fio residual. Depois, você pode dar um nozinho aqui e esconder as duas pontas, tá? Essa é uma forma de você fazer a emenda. Outra forma é a costura com que eu achei melhor, porque daí o trabalho não fica com nozinho, tá? Antes eu fazia, se vocês verem nos meus vídeos antigos, eu fazia dessa forma, só que ficava com um nozinho, ou ficava o fio solto, eu achava meio perigoso escapar. Aí, agora eu tô fazendo essa costura, e também dá pra você fazer com a cola, né? Cola de tecido. Eu nunca usei, como eu falei pra vocês lá no vídeo anterior, eu nunca usei cola de tecido. Então,
Mas eu acredito que seja bem seguro, tá? Porque ela é uma cola de tecido, tecido geralmente se lava, né? Então, quando vende assim, já vende sabendo que a pessoa vai lavar e não vai descolar, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Coloca uma partezinha em cima da outra. Vem aqui nesse primeiro, vem aqui na lateralzinha aqui, ó, passa o fio. Você pode passar por dentro desse nozinho que a gente fez aqui. Só pra fixar, né? Agora, a gente vem fazendo aquela costurinha da vovó. Passa de um lado. Agora, volta aqui, ó. Volta nesse espacinho. Passa pra lá e passa pra cá, tá? Acredito que a cola de tecido seja mais fácil, eu vou comprar pra fazer o teste. Aí, depois eu falo pra vocês. Não tive tempo ainda de sair pra comprar. Aqui. Ó, vem voltando, tá? Vai enviesando o fio. Ó, também não sei se vai aparecer a cola, né? Não sei se ela mancha, na verdade eu não sei. Eu vou fazer o teste e falo pra vocês como que foi. Faço uma resenha do fio, da cola. Ó, vai ficando assim. Gente, eu amo trabalhar com fio residual. Quem me acompanha aqui no canal já sabe, tá? Fio residual pra mim é show. Gosto da espessura dele. Tô trabalhando agora com os fios da Fio Guarani, porque é mais fácil para eu estar indicando para vocês, né? Eu sempre tinha os passo a passo aqui, o pessoal me perguntava dos fios. Eu não tinha como indicar um fio, porque vocês sabem, não vinha com rótulo. Às vezes pegava, ó, aí vem aqui, ó, passa dentro do buraquinho. Às vezes o aviamento não tinha como enviar, enfim. Sempre uma questão ou outra com relação à indicação de fios. Então, eu tô fazendo agora com os fios Guarani, que aí fica mais fácil. Eles têm a loja na Shopee, eles têm o site deles, o atendimento das meninas é excelente, tá bom? Ó, cortei. Agora, eu venho aqui com a tesoura e tiro o excesso. Só não corta muito perto, porque senão vai escapar essa tua costura, tá? Depois a gente vai esconder isso aqui. Ó, esticou, ficou assim, ó, bonitinho, bonitinho. Vamos lá, onde é que eu parei agora no passo a passo? Sim, carreira de pontos baixíssimos, tá? Venho aqui agora, vou continuando fazendo os pontos baixíssimos. Pro próximo, venho pro próximo, tá? Agora, a gente vai pegar aquele fio lá do anel mágico, tá bom? Pra gente finalizar aqui e deixar já o nosso fio esperando, tá bom? Só um pouquinho. Voltando aqui, ó. Então, a gente vai pegar esse fio que a gente deixou esperando e vai caminhar com ele por dentro de alguns pontos para chegar até aqui, ó, tá? Então, vem com a tua agulha um pouco mais fina ou agulha de tapeceiro, como você achar melhor aí para você caminhar com esse fio para lá. Ó. Só para ele ficar mais pertinho aqui, ó, escondidinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no esquema anterior, tá? Vou vir aqui com a minha agulha, deixo a minha laçadinha esperando. Vou vir aqui dentro dessa laçadinha aqui, ó, tá? Vou passar onde tá saindo o fio, lá pra trás, ó. Aqui tá a minha laçadinha, passei aqui e passei aqui. Vou pegar o fio do anel mágico, vou passar ele lá pra frente e dentro dessa laçadinha aqui, ó. Vou puxar ele todo pra fora. Tudo pra frente aqui, ó. Puxei. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Vou pegar minha agulha, vou passar dentro dessa laçadinha e dentro dessa laçadinha. Esse é o nosso primeiro ponto baixíssimo da carreira, tá? Ó, tá vendo que ele vem fazendo aqui em volta? Vou pegar esse meu fio, vou passar pra lá, ó, dessa forma. Passo ele todo pra cá.
Agora, eu vou vir aqui de trás, da onde tá saindo os meus... Opa! Da onde tá saindo os meus fios, ó. Tá vendo que meu fio tá saindo daqui? Vou passar ali, mesmo lugar que eu passei antes. Vou passar aqui, ó, sair no mesmo lugar de antes, tá? Vou pegar o meu fiozinho do anel mágico, vou passar lá pra trás. Pronto. Ó. Só aqui a gente já evitou dois... Como é que chama? Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome. Dois arremate. Me deu um branco, né? 2 arremate, tá? Então, finalizei aqui, ó, dessa forma, ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? Vai puxar o fio, deixa esse fio do anel mágico aqui. Vai puxar o fio do novelo, pode puxar, sem medo, ó. Que ele não vai soltar, tá bom, ó? Tá aqui, ó. Ele tá bem fixo, não vai soltar, tá bom? E aí, tá pronta a nossa base, sem arremate nenhum, ô glória! Sem nenhum arremate, a nossa base ficou pronta, olha só, que coisa linda. E o nosso fio preparadinho, esperando para começar as subidas de carreira, tá? Lembrando uma coisa importante, esse tipo de arremate aqui, eu não fiz o teste com relação a usar ele assim, tá? Por exemplo, numa bandeja, se eu for fazer uma bandeja, eu gosto de usar o lado do direito para cima, tá? Nesse nosso caso, esse lado bonitinho vai ficar para baixo. Não tem problema, porque é o lado de dentro, tá? Ó, apesar de que ficou bem feitinho, olha só, tá? Mesmo assim, esse lado do avesso, ele vai ficar pro lado de dentro, vai ficar com a tampinha, então não vai dar pra ver, tá bom? Agora, quando é uma bandeja, eu gosto de deixar o lado direito virado pra cima. Não fiz o teste do arremate. Posso fazer, quando eu for fazer uma bandeja, posso fazer esse teste que eu fiz agora com vocês para ver se eu consigo deixar essa parte bonitinha para cima, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai começar a crochetar daqui, tá? Esse fio a gente já vai arrematar ele aqui, ó. Tá bom? Conforme a gente for fazer a carreira, a gente já vai arrematando ele aqui. Então, gente, é show, é muito bom, ficou top esse acabamento, facilitou em muito a nossa vida. Porque eu não suporto fazer arremate, eu não sei você, mas eu não suporto fazer arremate, tá? Vamos lá. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Aliás, nós vamos começar a subir a nossa carreira de parede do nosso porta-algodão, porta-cotonete. Aqui, ó, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas aqui, ó. Nessas laçadinhas aqui, ó, tá? Tá vendo? Ó, essas laçadinhas aqui, ó, tá? Quando a gente trabalha o outro lado, a gente trabalha em cima das carreiras dos pontos baixíssimos, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui, ó. Então, eu venho com a minha agulha e coloco a minha agulha aqui, ó. Ops, aqui, ó. Essa primeira carreira é bem chatinha de fazer também, tá? Mas a gente consegue, vamos lá. Vou pegar o meu fio que vem do novelo, vou puxar ele lá pra frente, dessa forma aqui, ó. Alongo, tá? Alongo e faço uma correntinha. Se você achou que esse ponto ficou muito mole, você pode botar o fio pra lá, ó. Ele dá uma sustentação maior para esse primeiro ponto, tá bom? O ideal é sempre deixar nessa primeira carreira uma quantidade de fio para você passar por toda a carreira aqui, ó, tá? Porque ele dá mais sustentação pro nosso ponto, tá bom? Então, o ideal é fazer isso. Como o meu ficou curto aqui, ó, não tem problema, vai ficar assim mesmo, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço uma correntinha e esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, tá? Agora, eu venho pro próximo, a próxima laçadinha, ó. Dessa forma, pego o meu... Opa, já vou arrematar aqui esse abençoado. Pego o meu fio do novelo, puxo lá pra frente, alongo. Ó, tá vendo onde é que tá ficando a nossa emenda? Alongo e finalizo. Agora, é o que é, tá? Se essa emenda ficou escondida,
fechou. Show de bola, ó. Ficou escondidinha aqui, tá? Se ela aparece, você vai ter que mexer no seu ponto. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, tá? Se ela ficasse, vamos ver, deixa eu puxar aqui, alongar, deixa eu fazer mais uma aqui, alongar, aqui ela ficou escondida. Mas vamos supor que ela ficasse aqui, ó, na frente, que ela viesse pra frente, você ia ter que mexer no ponto, tá? Ia ter que puxar ele, ia ter que esticar, ia ter que arrumar pra que ela ficasse escondida, tá? Escondesse, ó, que ele deu sorte, ficou bem escondidinho. Às vezes dá, às vezes não dá, tá bom? Aí, se não ficar, você vai ter que puxar um pouquinho o fio ou soltar um pouquinho até o ponto ficar escondido, a emenda ficar escondidinha, tá bom? Agora aqui é simples, gente, não tem segredo. Agora, é um ponto baixo para cada pontinho de base. Sempre lembrando, alonga o teu ponto. Quanto mais alongadinho, mais do mesmo tamanho que vocês fizerem, mais bonito ele vai ficar, tá bom? Ó, coloca lá, alonga, ó, alonga. Só não deixa muito alongado, nem muito justo. Tudo isso você vai conseguir com a prática, tá? Pega o teu fio e finaliza. Aqui, ó, dá uma ajeitadinha, dá uma puxadinha, vai arrumando até o ponto ficar bonito, tá? A maioria das vezes eu faço desmancho até eu conseguir que fique do jeito que eu quero, tá bom? Aqui, ó. Vou fazendo um pontinho para cada pontinho desse de base que a gente tem daqui da carreira anterior, tá bom? Um pontinho para cada um. Quando chegar aqui no final, ó, que eu fiz todos os pontos baixos, eu volto pra gente finalizar a carreira e começar a próxima, tá? Então, é isso. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Já volto. Ó, tô chegando aqui no meu último pontinho, ó, tá? Venho aqui e finalizo ele também. Sempre lembrando de deixar o fio mais retinho, ajeita o teu fio, ó, deixa ele arrumadinho, tá? Se ele ficar torcido assim, ó, fica feio, o ponto não fica bonito, tá bom? Alongo e finalizo. Dessa forma. Puxei aqui. Agora, aqui a gente vai arrumar esses nossos pontos, tá? O que que eu faço? Eu dou uma alongadinha, dou uma esticadinha, dou uma puxada, arrumo pra cá, arrumo pra lá, tá? E o meu cachorro resolveu latir. Aqui, ó, tá? Puxo pra cima, ó, puxo pra cima, vou botando eles pro lado, vou ajeitando até eu ver que eles ficaram bem bonitinhos, arrumadinhos, tá bom? Aqui, ó, a gente corta esse excesso de fio que ficou, tá? Aqui. Aqui, ficou um pedacinho. Pronto, tá? Ó, finalizei a minha carreira dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o fechamento. Ó, se o teu cestinho começou a fechar, tá? O que que você pode fazer? Mesmo, porque às vezes ele fecha porque a gente tá manuseando, depois que a gente puxa ele assim, ó, que a gente vai arrumando, ele vai pro lugar, tá? Então, às vezes, só você arrumar o ponto já resolve, porque conforme a gente vai manuseando, ele vai ficando amassado, tá bom? Mas se ainda assim ele começou a fechar, teu cestinho começou a fechar, você pode usar ou uma agulha um pouco maior para começar a subir as carreiras, tá? Então, por exemplo, usa uma 6,5, tá? Que a gente tá usando a 5,5, usa uma 6,5. Ou você pode deixar o pontinho mais frouxo, afrouxar um pouquinho esse ponto, tá? Deixar um pouquinho menos de tensão nessa base, tá bom? Ainda assim, eu diminuí a agulha, aumentei o número da agulha, diminuí a tensão do ponto e ainda assim tá fechando, você pode aumentar a quantidade de pontos baixos aqui, fazer uma nova base, tá bom? Foi isso que aconteceu comigo no outro,
tá? No outro, quando eu comecei a fazer os testes para trabalhar com esse fio aqui, aconteceu isso, tá? Então, eu tinha botado só 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tinha feito e quando eu comecei a subir a carreira, ele começou a fechar, tá bom? Então, eu mudei o número da agulha, eu aumentei a quantidade de ponto, melhorei a tensão do meu ponto e funcionou, tá certo? Vamos lá, para a próxima carreira. A gente até hoje em dia ainda passa por esses perrengues, tá? É normal. Às vezes a gente tá um pouco mais tensa, né? Então, acaba que muda também a questão do nosso ponto. Aqui, o nosso fechamento de carreira é basicamente a mesma coisa da base, tá? Temos o nosso primeiro ponto da carreira, que é esse aqui. E esse aqui é o nosso segundo ponto, a parte de cima do segundo ponto, tá? Então, a gente vai botar a agulha de dentro pra fora, dessa forma aqui, ó, tá bom? Vai pegar o teu fio, vai passar lá pra trás, diminui essa laçadinha puxando o fio do novelo, puxa o fio do novelo, diminui aqui, tá? Vamos colocar agora a nossa agulha no centro do ponto baixo centrado. Então, aqui fica um pouco mais fácil de fazer o ponto baixo centrado, tá? Tem o meu Vzinho aqui, ó. Vou colocar minha agulha bem aqui dentro, sai do outro lado. Exatamente a mesma coisa que lá na base. Cada parte pro seu lado da agulha, tá? Pego o meu fio que vem do novelo, puxo lá pra frente, dou uma alongada. Pego o meu fio do novelo, dou uma puxadinha pro lado aqui, ó, porque esse nosso ponto, ele tende a ficar um pouquinho mais deitado, tá? Então, dou uma puxadinha pra ele ficar um pouquinho mais retinho, tá? Pego o fio do novelo e faço uma correntinha. Ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira, tá? Dessa forma. Venho pro meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no centro do ponto, coloco a minha agulha ali, saio do outro lado, exatamente igual antes. Cada pontinho, cada lado do ponto no seu quadrado. Ó, um pra cá, um pra lá e um aqui pra cima. Aqui eu vou desenrolar meu fio. Vou dar uma esticadinha nele, que é o fio que tá vindo do novelo. Aqui, tá? É porque eu tenho que desenrolar a peça, mas eu não queria desenrolar a peça agora. Vou só falar pra vocês, depois eu continuo. Ó, desenrolei meu fio, pego ele bem certinho aqui, ó, puxo lá pra frente, dou uma alongada, tá? Sempre deixando o ponto, procurando deixar sempre da mesma altura, ó. Você vai regular aqui, ó, no seu dedo, ó, aqui, mais pra cima, mais pra baixo, tá bom? Agora, você vai pegar o fio do novelo e vai fechar o teu ponto. Aqui, você pode dar uma ajeitadinha, ó. Dessa forma, tá? Venho pro próximo, nesse ponto baixo, e vou fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Aqui na subida de carreira, gente, nosso maior trabalho sempre vai ser a tensão do ponto, né? Aqui na base a gente teve um processo, agora aqui nas laterais é outro processo. Aqui a gente tem que cuidar com a tensão do ponto para não deixar muito apertado, senão vai fechar o nosso cesto, não deixar muito frouxo, senão ele vai abaloar, tá bom? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui nas laterais, é a tensão do ponto, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, vou seguir fazendo até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto, porque a gente vai trocar de cor, tá bom? Já volto. Pronto, ó, gente, tô chegando aqui, ó, no meu último ponto baixo da carreira, tá? Então, eu venho aqui, pego o meu fio, alongo, e eu esqueci de separar o fio branco, peraí. Aqui, tá? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo processo da outra carreira, tá? A gente vai ajeitar esses pontos, ó, vai dando uma arrumadinha neles, tá bom? Dessa forma. Ó.
dou uma esticadinha aqui, uma puxadinha pra fora. Sempre de forma delicada, né? Não brusca, porque senão vai estragar o teu trabalho, tá bom? Ó, dessa forma aqui. E assim a gente vai deixando pronto o nosso potinho, tá? Agora, aqui, ó, esse aqui foi o meu primeiro teste, tá? Meu primeiro potinho que eu fiz pra gente poder vir aqui gravar. Eu fiz ele com 2 carreiras marrom, 2 carreiras branca e 2 carreiras amarela, tá? Essa aqui é de pontos baixíssimos, mas tem 2, tá bom? O que que acontece? Se o teu fio for mais fino que o meu, 2 carreiras não vai dar que chega, não vai chegar na altura, tá? Eu sei disso por causa do primeiro kit que eu gravei, tá bom? Que o fio era mais fino, era de lycra. Aí, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente chegou em 10 centímetros de altura no potinho. Então, 2 de cada deu que chega. Se você tá com fio mais fino, você vai ter que fazer e medir, tá bom? Então, por exemplo, ó, as minhas 2 primeiras carreiras, aqui, ó, deixa eu medir nesse aqui, tá? Elas ficaram com quase 5 centímetros, ó, tá? Então, você vai medir ali, você fez 2 carreiras, não chegou em 5 centímetros, faz mais uma, tá bom? Para senão vai ficar muita carreira branca e amarela e pouca marrom, tá? Então, você vai distribuindo essas cores conforme o teu fio, tá bom? Então, ficou 5 centímetros essa. Aqui, ó, ficou, porque lembra que eu falei que o fio branco era um pouco mais fino? Então, ó, ficou com um pouquinho menos, ó, ficou com uns 3,5 centímetros. E aí, você vai somando, tá bom? E o amarelo, ó, o amarelo também é bem grosso, tá? É quase igual o marrom. Então, ficou com quase 5 centímetros também, 4,5 centímetros, tá? Então, você vai fazendo e vai medindo, tá? Isso pro caso de você tá com um fio diferente do meu, um pouco mais fino, tá? Então, vai fazendo e vai medindo. Aqui ficou com 5 centímetros, 2 carreiras, mas se o teu for mais fino, você vai ter que fazer mais carreiras que o meu, no marrom, tá bom? Não é um bicho 7 cabeças não, gente, vai dar tudo certo. Eu esqueci de deixar o fio branco pronto aqui, peraí. Agora, a gente vai fazer a troca de cor. Não vai mudar em nada, tá? Quantidade de carreira, o tipo de fio, não muda em nada o processo. Então, quando você aprende a fazer um kit higiene, se você ficar ligada, você vai conseguir fazer qualquer kit higiene, qualquer tamanho, qualquer peça. Se você entender o processo, se você entender o que é como é o passo a passo, você vai conseguir fazer qualquer coisa, de qualquer tamanho, de qualquer formato, tá bom? Então, o processo é o mesmo. Tanto faz a espessura do fio, o tipo de fio, tá? O mais complicado sempre é achar a tensão do ponto, o número da agulha. Mas isso você só vai conseguir com a prática. Quanto mais praticar, mais você vai entender o fio de malha, tá? Fio de malha residual, gente, é para as corajosas. Para os corajosos também. Aqueles que gostam de um desafio. Pronto. Agora, a minha questão é: o meu fio de malha branco é mais fino que o meu fio de malha marrom. Existem algumas possibilidades aqui para não dar problema, tá? Ele não afunilar aqui na parte branca. Quais são as opções? Eu posso dar uma voltinha aqui com esse fio marrom para engrossar um pouco. E posso também mudar a numeração da minha agulha. Então, eu vou usar 6,5 agora, tá? Porque ela deixa o ponto maior. Quanto maior a agulha, maior é o ponto, tá bom? Então, essa minha agulha 6,5 vai deixar o meu ponto no fio branco maior, tá? Então, ele vai equipar, por causa da espessura, então, ele vai acabar equipando quase que o mesmo do fio marrom, tá bom? Então, vamos lá. Se não der certo, a gente desmancha e faz de novo. Tenta com outra agulha, vê se tem um pedaço mais grosso no fio. Quando a diferença é muita, dá para usar fio duplo, tá? Usar dois fio branco, por exemplo. Usar o fio duplo branco, tá? Mas não vai ser o caso. Isso vai dar certo, já fiz o teste. No outro potinho deu certo, tá?
pessoal da Fios Guarani, quando eles mandam, eles sempre procuram mandar da mesma espessura, o mais próximo possível, tá? Quando você fala, ó, é para um kit higiene, se você puder me mandar as 3 cores do mesmo tipo de tecido e na mesma espessura, eu agradeço. Então, lembrando, é um detalhe importante, tá? Quando você for comprar. Então, especifica isso que é para um kit higiene, para usar no mesmo trabalho. Se possível, mandar no mesmo tipo de fio e na mesma espessura, ou o mais próximo possível, tá bom? Lembrando que é residual, então elas nem sempre sabem o que tem dentro do novelo, né? Porque é resíduo de fábrica, tá bom? Agora, aqui é bem simples a troca de cor. A gente vai fazer aquele mesmo fechamento. Venho aqui, pego o meu fio marrom, passo lá pra trás, deixo essa laçadinha esperando. Venho no meu primeiro ponto baixo, tá? Passo a minha agulha lá pra trás. Agora, em vez de eu pegar esse fio marrom, eu vou deixar ele de ladinho. Vou fazer uma voltinha aqui, ó. Opa, vou fazer uma voltinha aqui só pra gente deixar de base pro fio branco, que é mais fino, tá? Então, quando eu for cortar, eu corto, deixo um pedaço maior. Que tesoura boa, nossa. Tá bom? Agora, eu venho, deixo esse fio aqui, pego a ponta do meu fio branco, ó, dessa forma. Daqui a pouquinho eu vou aumentar essa câmera, tá muito baixa. Mas vamos lá. Deixa um pedacinho de fio pra arrematar também, ó, dá pra gente deixar os dois. Vai dar bastante estrutura aqui pra carreira anterior, tá? Então, eu posso deixar os dois aqui, ó. Ups, faço uma volta aqui, ó. Começo a partir daqui a minha carreira, tá? Vou pegar o fio, a parte que vem do novelo, puxo lá pra frente, alongo, tá? E tá pronto aqui, esperando o meu fio. Agora, a gente vai passar esse fiozinho aqui, vamos ver aqui. Esse fiozinho a gente pode passar pra cá, tá? Só pra deixar mais firmezinho aqui, ó. Vou enganchar a minha laçadinha que tá esperando ali, ó. Já passei o meu fio por baixo. Esse aqui eu posso passar por baixo também, não tem problema. Eu posso caminhar com os dois juntos, ou caminho com um pra cá, um pra lá. Não vai mudar em nada. Só pra dar mais estrutura mesmo. Aqui. Ó. Peguei o meu fio que vem do novelo e tcharam, faço o meu primeiro ponto. Tá? Então, esse é o meu primeiro ponto da carreira. Venho pro próximo ponto baixo, pego o meu fio, deixando esses fios para arrematar junto, pego o meu fio do novelo, alongo, tá? Ah, esqueci que eu vou trocar de agulha, né? Aqui. Deixa eu desmanchar esse. Então, pego o meu fio do novelo, tá? Alongo, pego e finalizo, tá bom? Ó, sempre procurando deixar os pontos do mesmo tamanho, tá? E aqui, ó, vou seguindo fazendo exatamente a mesma coisa. Alongo, pego o fio e finalizo, tá bom? Vou fazer toda essa minha carreira aqui. Vou arrematar não, vou fechar ela, vou fazer o fechamento invisível. Vou fazer mais uma carreira branca. Vou fazer o fechamento invisível, vou passar para a cor amarela, vou fazer as 2 carreiras na amarela. É o mesmo processo, tá, gente? Não muda em nada. É o mesmo processo daqui até a hora que eu for fazer a carreira de pontos baixíssimos. Não precisa eu filmar, porque é sempre a mesma coisa, tá bom? Então, vou fazer essa carreira branca aqui, arrematando esses 2 pedacinhos, corto o excesso, faço o fechamento invisível, mais uma carreira amarela. Finalizo, passo para a cor amarela, tá? E faço mais 2 carreiras. Eu volto aqui pra gente fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Lembrando, gente, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês. Já volto. Pronto, gente, ó, fiz aqui as minhas carreiras, tá? Uma informação importante. Aqui no fio branco, eu usei, então, a agulha 6,5 e depois eu voltei para agulha 5,5, tá bom? Porque esse meu fio amarelo é muito mais grosso, tá bom? E deu certo, gente.
tá? Ficou bem bom, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Aqui, como a gente vai botar esse detalhe em couro, ó, a gente não precisa fazer o fechamento invisível, tá bom? A gente pode fazer um fechamento simples aqui, pra gente diminuir a quantidade de arremates, tá? O fechamento invisível, a gente cortaria aqui, faria aquela partezinha de cima do ponto, sabe? Essa partezinha daqui, né? E arremataria e começaria uma nova carreira, tá bom? Para não precisar fazer esse arremate, então, como a gente vai esconder essa parte, não tem necessidade de fazer o invisível, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, no primeiro Vzinho, vem aqui. Agora, a gente não vai trabalhar ponto baixo centrado, né? A gente vai trabalhar o ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, a gente vai imitar essa partezinha aqui de cima do ponto, que é a cabecinha do ponto. Então, agora, em vez de a gente pegar o centro do ponto, a gente vai colocar nossa agulha bem aqui, ó. Ó, tá vendo que ele vai, quando a gente bota a agulha aqui, ó, ele vai formar essa partezinha de cima do ponto, tá? Então, a gente vai colocar nossa agulha ali. Deixa eu desenrolar um pouco esse fio aqui. Tá enrolado. Pera aí. Então, a gente vem aqui, passa essa laçadinha lá pra trás. Tá? Agora, como a gente não vai fazer ponto baixo centrado, não precisa deixar tão apertado esse fecho aqui, tá? Essa laçadinha a gente pode deixar um pouquinho mais solta. Não muito mais solta, mas não tão apertada. Então, a gente vai colocar nossa agulha aqui e vai enganchar nossa agulha aqui, ó. Vai fazer essa partezinha de cima do ponto aqui, tá vendo, ó? Tá? Acho que eu exagerei aqui, eu deixei muito frouxo. Tá, aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso fio que vem do novelo e vai pegar com a agulha e vai passar lá pra frente, ó, dessa forma aqui. Tá? E dá uma alongadinha. Aqui, ó, não tem problema se ficar esse dentinho aqui, ó, essa diferencinha aqui, tá vendo? Porque a gente vai colar aqui em cima o detalhe, então não vai aparecer. Venho agora pro meu próximo ponto, só que não é mais no centro. Agora, são nessas laçadinhas aqui de cima, ó. Nessa e nessa, ó. Tá? Nessa laçadinha aqui, ó. Vou pegar o meu fio, vou puxar lá pra frente, alongo e tiro todo da agulha. Alongo, tá? Vou vir pro próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, a gente tem que cuidar na tensão do ponto para não deixar muito apertado, porque se eu apertar a carreira de pontos baixíssimos, vai fechar o meu potinho. Se eu deixar muito frouxa, ela vai ficar molenga, tá bom? Então, vai acertando aí a tensão do teu ponto e vai fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base da carreira anterior, ó, dessa forma aqui. Procura deixar os pontos mais parecidos possível, para ficar mais bonito o trabalho, tá? Vai desenrolando o fio. Eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo e volto quando eu chegar aqui no final, pra gente finalizar o nosso potinho e passar pra parte dos detalhes, tá bom? Ó, tô chegando aqui no meu último ponto baixo, tá? E aqui já é o ponto baixíssimo. Então, venho aqui e faço mais um ponto baixíssimo, alongo. Vou dar uma conferidinha se os meus pontos não ficaram muito frouxos, tá? Dá uma conferidinha aqui na peça. Dá uma olhadinha. Se ela não ficou aberta, tá? Eu acho que daria pra mim puxar um pouquinho mais esse fio. Deixa eu ver com a tampa aqui. Não, acho que deu. Essa tampa é do outro, tá, gente? Eu vou ensinar vocês a fazer.
Aqui tem que cuidar, porque depois que a gente colar, não tem mais como mexer. Eu vou dar uma apertadinha um pouco. Vou dar uma apertadinha um pouquinho mais nesse fio aqui. Eu achei que ficou um pouquinho frouxo. Então, eu já volto. Pronto, ó, dei uma puxadinha, ficou um pouquinho mais apertadinho, tá? Agora, aqui, ó, a gente vai cortar o fio amarelo, deixa um pedaço pra fazer o arremate, tá? Então, eu vou puxar esse fio todo pra fora. Gente, esse é o único arremate que a gente vai fazer na peça. Olha só que coisa incrível! Eu amei, amei, porque eu não gosto de fazer arremate. Então, esse aqui vai ser o único arremate que a gente vai fazer. Os outros, que é na troca de cor, a gente faz tranquilo ali, porque já tá crochetando, né? Então, ficou muito bom, só um arremate na peça, tá? Pra fazer esse arremate, a gente vai usar agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui a minha agulha, meu fio na agulha, né? Aqui, ó, vou vir nesse primeiro ponto baixíssimo, venho e passo o meu fio lá pra cima. Tanto faz, de cima pra baixo ou de baixo pra cima, não vai mudar em nada. Aqui, ó, tá? Agora, eu venho da onde tá saindo o meu fio, eu passo lá pra trás, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Tá? Ó, a gente fez um fechamento invisível. Um ponto baixíssimo falso. Pra arrematar, a gente vai pegar e vai esconder esse fio passando dentro de algumas laçadinhas, ó. Eu pego a minha agulha e passo por dentro de algumas laçadinhas, ó. Passei aqui. Aqui esse arremate, ele não precisa ser tão, né? Porque a gente vai colar, então, vem aqui, ó, nessa minha laçadinha aqui, ó, passo mais uma, ó. Eu já vou tirar a mão da frente pra vocês verem. Aqui, ó. Ô, meu pai. Ó. Tá? Passei mais uma laçadinha. Não tem problema se amassar o cesto, depois a gente arruma ele de novo. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer um nozinho. Venho dentro de uma laçadinha aqui. Ó, passei o meu fio ali, ó, minha agulha. Vou pegar, deixar bem curtinha essa laçadinha aqui, ó. E vou fazer um nozinho. Passo aqui dentro dessa laçadinha e faço um nó. Aqui não tem muito estresse, só cuida pra não desmanchar ali na frente o teu ponto, né? Ó, fiz um nozinho ali. E venho agora e escondo esse fio assim, ó. Vou passando por dentro de alguns pontos, tá? Só pra esconder essa ponta do fio. Ó. Escondi aqui. Venho pro próximo. Tá vendo como é chato fazer arremate? Ai. Amo fazer crochê e fio de malha, mas os arremates pra mim são pior. Tá bom assim, porque eu vou colar ali, então... Agora, aqui, ó, eu corto essa pontinha. Tá? Cortei a pontinha, agora vamos arrumar esse cestinho que ficou todo amassado. Só vai arrumando ali, né? E tá pronto uma parte, né, do nosso porta-cotonete, porta-algodão. Sempre arrumando. Vamos ajeitando aqui os pontos. Tá? Ó. Prontinho. Ficou pronta essa parte do nosso porta-cotonete. Agora, vamos fazer a tampinha, que daí depois a gente deixa as partes de colar tudo por uma vez só, tá bom? Vamos fazer a tampinha do nosso porta-cotonete. Vamos deixar de lado, agora vamos com o amarelo, tá? Aqui, nós vamos fazer um anel mágico e a gente vai ter que ver bem certinho, a gente vai ir adaptando
com relação à quantidade de pontos, tá? Não dá pra fazer ao mesmo passo a passo que a gente fez na base. Por quê? Porque o nosso fio não tem a mesma espessura. O amarelo, ele é mais grosso que o marrom, tá? Então, não dá pra fazer o mesmo passo a passo. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Agora, eu vou usar a agulha 6,5, tá? E aqui, a gente vai ter que medir, tá bom? Fazer a tampinha e medir se vai ficar, se não ter que desmanchar e fazer de novo. É assim mesmo, tá, gente? Com o fio residual é assim mesmo. Vamos lá. Aqui a gente, vamos deixar aquele pedaço, né? Pra fazer não precisar ficar fazendo arremate, tá? Então, a gente vai deixar um pedaço de fio e vai começar aqui. Vamos fazer o anel mágico, tá? Enrolou na ponta do dedo, vem aqui com a agulha e puxa lá pra frente. Gente, eu tô mudando a espessura do fio por causa do meu... aliás, tô mudando a agulha por causa da espessura do meu fio, tá bom, gente? Então, você vai ter que adaptar aí ao fio que você tem, tá? Se não precisar, já aconteceu a maioria eu não preciso trocar de agulha, sempre a mesma, tá bom? Agora, a gente vai fazer um total de 6, tá? Então, aqui a gente já tem 1, então, eu vou fazer mais 5, tá bom? Então, vamos lá. Vou contar a partir daqui. 2, ó, 1, 2, 3, oh, meu Deus. 4, 5, 6. Vou fechar, mas dessa vez eu não vou fechar muito, porque a gente vai precisar botar esse negocinho aqui, ó, tá? Então, não dá pra fechar muito o anel mágico. Porque a gente vai precisar depois botar aquela partezinha ali, tá? Ó, deixei assim. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Venho aqui, ó, na primeira laçadinha, tá? No primeiro Vzinho, passo meu fio lá pra trás, igual a gente fez na base. Passo por aqui por dentro dessa laçadinha que se formou, pego no meu ponto baixo centrado, o fio... Opa, quase que eu peguei errado. O fio que vem do novelo... Ah, é, agora que eu lembrei, gente. Não dá pra deixar... A gente não vai conseguir fazer o mesmo arremate, agora que eu lembrei. Porque a gente precisa deixar o fio do anel mágico ali pra poder fechar depois, quando for colocar o detalhe em couro, tá? Então, não adianta fazer... Na tampinha, não dá pra fazer o fechamento, aquele fechamento que a gente fez na base, tá? Vou ter que fazer o tradicional mesmo. Então, vamos lá. Porque a gente vai precisar fechar o anel mágico depois. Se o fio tiver lá em cima, né, não tem como apertar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, puxei o fio errado, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, tá, esse fio tá bem grosso, gente, 6. Não é ruim e também não é mal, é o tipo do fio, tá? Eu gosto desse fio mais grosso porque ele dá bastante estrutura, né? A peça fica com bastante estrutura. Estrutura, eu digo no sentido de bem fechadinha. Ai, meu Deus, bem fechadinha, ó. Ô, meu pai. Bem firme, ó, tipo assim, ó. Isso aqui é a estrutura, ó. Tá? Ele não fica mole. Vamos lá. Venho aqui pro meu primeiro Vzinho. Vou passar minha laçadinha lá pra trás.
Esse aqui eu já ensinei pra vocês lá no começo do vídeo. Se ficar dúvida, pode voltar ao começo do vídeo, tá? Vou botar minha agulha, ó, passei pela laçadinha que formou e também no centro do ponto. Aqui. Vou pegar o meu fio do novelo, puxo lá pra frente. Alongo. Pego a minha laçadinha que tá esperando. Puxo um pouquinho pro lado e finalizo o ponto. Lembra de não fechar demais esse anel mágico pra não você conseguir colocar o pedacinho de couro ali depois, tá? Eu acho que eu fechei demais, mas acho que depois ele vai se abrir. Venho aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos, tá? Ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, aqui vai ter 6 aumentos, porque a gente tem só 6 pontos na base. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei tão justinho aqui. Tá, vamos lá. 2. Essa agulha, ela tem a cabeça mais grossa. Opa, meu Deus, tá querendo arrumar encrenca aqui esse fio. Ó. Não, não é possível. Vamos lá. Aqui, olha só, gente, tá um por cima do outro. Aí, ó. Quem que é mais teimoso, né? Eu ou o fio? Alonga e faz um ponto baixo. Vem no mesmo lugar. Alonga e já tá enrolando meu fio. E faz um ponto baixo. Gente, que gostoso de trabalhar com esse fio, meu Deus. É muito macio. Vem aqui, o próximo ponto. Puxa pra frente, alonga e faz o ponto baixo. Vou fazendo 2 pontos baixos para cada pontinho de base, 6 aumentos. Vou acabar com 12 pontos baixos, tá? No amigurumi, a gente conta mais os pontos, é mais importante essa questão da quantidade de ponto. No fio de malha, não interfere muito, se faltar um ponto ou outro. Aqui. Eu acho que eu fiz esses pontos da base muito apertadinho. Vocês não têm noção a força que eu tô fazendo aqui pra fazer esses pontos. Acho que fiz muito apertado os pontos da outra carreira. Mas vamos lá, tô no último já. Opa, ficou meio... Aqui. E 2. Aqui. Ó, agora a gente vai arrumar aqui. Vai dar uma apertadinha, não pode apertar muito, quase que eu faço besteira aqui. Tá, quase que eu apertei demais aqui o anel mágico, mas tá bom. Depois eu coloco a agulha e abro um pouquinho ali, se precisar, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira, porque a gente precisa que ela caiba aqui, né? Então, eu vou fazer o mesmo esquema aqui, vou fechar a carreira
E a próxima carreira, eu vou fazer de um ponto baixo e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Igual a gente fez na base, né? Só que aqui a gente só tem 6 pontos, né? Lá tinha 7. Espero que dê certo. Se não der, eu vou ter que diminuir a agulha, porque não dá para colocar menos ponto agora no anel mágico, senão 5 pontos não vai fechar direito esse anel mágico. Ela vai emborcar assim, ó, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bora. Aqui, um ponto baixo sozinho, agora um aumento. Vou fazer essa carreira toda aqui, ó, e eu já volto pra gente continuar, tá? Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Já volto. Ó, pessoal, terminei aqui e eu fiz uma adaptação aqui, tá? Aqui, ó, eu fiz um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Aqui seria um ponto sozinho, eu fiz um aumento também, porque ela começou a emborcar, tá? Ela começou a ficar assim, ó. Então, eu coloquei mais um aumento aqui e mais um aumento aqui. Então, ficaram 3 aumentos seguidos. Lembra que eu falei que no fio de malha não tem problema se não ficar o mesmo número de pontos, tá? Não vai mudar em nada, tá bom? E aí, ficou assim, ó, bem certinho. E aí, com relação aqui, ó, também deu exatamente no mesmo tamanho que eu precisava do potinho, ó. Ficou bem certinho, tá? Bem certinho aqui no tamanho do pote, tá bom? Agora, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai, agora sim, essa tampa precisa de arremate, tá? Nós vamos cortar um pedaço do fio, deixar um pedaço do fio para arremate, né, ó, um tanto assim. Então, a gente pode já cortar esse fio que vem do novelo, tá? Vamos puxar ele todo pra fora. Agora, vamos colocar esse fio na agulha de tapeceiro. Pra gente fazer essa partezinha de cima do ponto, cabecinha do ponto ali. Porque essa parte agora, ela fica bem visível, então tem que ser bem feitinha, tá? A parte da tampa, ela fica bem visível, então tem que ser bem feitinho, ó. Passei lá pra trás, tá? Agora, eu venho aonde tá saindo o meu fio, passo, ó, nessas 2 laçadinhas, passo lá pra trás, ó, dessa forma, ó, dou uma ajeitadinha e, ó, finalizou, tá? Agora, pra dar mais firmeza pra esse ponto, eu venho aqui, ó, passo dentro dessa laçadinha aqui, ó, do ponto anterior, ó. Tá vendo que o fio tá saindo aqui? Eu venho pra esse ponto aqui, ó. Passo por dentro dessa laçada. Aqui. Tá? Ficou assim, ó, a tampinha. Agora, eu vou fazer um nozinho e vou esconder esse fio. Exatamente como a gente fez ali no potinho, tá? Ó, passo aqui por dentro, faço um nozinho aqui, ó. Cuida para não deixar muito escroto, assim, muito grosso, assim, né? Muito feio esse nozinho, tá? Se você quiser também, você pode colar essas pontas, mas eu não gosto de colar porque cola mancha. Então, eu não colo, só dou um nozinho e vou escondendo aqui por dentro de alguns pontos, tá? Mais um pouquinho. E deu. Aqui eu corto. Ó, ficou sem... não dá pra ver onde começa e termina, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para dar aquele acabamento bonito na peça. Eu tô aproveitando aqui um pedaço que tinha emenda, tá? Para não precisar fazer aquela emenda, eu peguei e
deixei separadinho. Que aí tinha uma emenda logo em seguida da outra, sabe? Aí, tipo, tinha uma emenda aqui e depois numa outra emenda aqui, ó. Nesse pedaço de fio aqui. Aí, pra eu não ter que fazer duas emendas, uma perto da outra, eu tirei esse pedaço, deixei separado. Agora, eu vou usar ele pra fazer a carreira de ponto baixíssimo. Não vai ser desperdiçado, tá? Aqui eu posso começar em qualquer ponto que eu quiser. Venho aqui, ó, nessa partezinha de cima do ponto, ó, tá? Deixo um pedacinho de fio pra arrematar. Pego o meu fio, puxo lá pra frente, dou uma alongada, venho pro próximo ponto, ó. Puxo o fiozinho lá pra frente e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar esse ponto aqui que ficou torto. Aqui. Bora lá. Venho pro próximo ponto, puxo pra frente, tiro a laçadinha, venho pro próximo. Aqui é a mesma questão do potinho, tá? Cuida pra não deixar esse ponto baixíssimo muito apertado, porque ele vai fazer isso com a peça. Também cuida pra não deixar muito frouxo, tá bom? Você vai fazendo e vai vendo se vai ficando bonito. E é isso, eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo e já volto. Pronto, ó, tô terminando aqui, terminei minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Ficou assim a nossa tampa. Agora, eu vou puxar esse fio, como o meu já era pequeno, né, o meu fio, então, eu vou puxar ele todo pra fora. Se você tá com o fio do novelo, corta, né? Corta o fio que vem do novelo e agora a gente vai fazer o arremate. Deixa eu cortar esse excesso aqui também. Venho aqui, ó, boto o fio. É força de arremate, né, gente? Mas ainda bem que no potinho a gente conseguiu diminuir. Aqui a gente só não consegue diminuir por causa do fio do anel mágico, que depois a gente vai ter que puxar ele. Ó, passei aqui, tá? Venho aqui de onde o fio tá saindo, passo lá pra trás. Ó, finalizei aqui. Fica assim, ó. Agora, a gente vem e arremata essas duas pontinhas aqui, da mesma forma que eu falei. Esconde esse fio por algumas laçadinhas, dá um nozinho, tá? Eu vou fazer o meu arremate e aí eu volto pra gente fazer os detalhes de couro, tá bom? Pronto, gente, ó, terminei meus arremates, deixei só o do anel mágico, que a gente vai precisar dele ainda pra fechar, tá bom? Coube bem certinho aqui, ó. Aí, você faz e mede, tá bom? Se cabe certinho a tampinha no pote, senão você vai ter que desmanchar e diminuir a quantidade, ou a quantidade de pontos no anel mágico, ou a quantidade de aumentos. Você vai ter que adaptar aí o tamanho do seu fio, tá bom? Uma opção também seria, se não fechasse, né? Seria cortar o fio e deixar ele um pouquinho mais fino, tá? Deixar o mesmo tamanho do fio da base. Tá bom? Também é uma opção. Aqui, agora, a gente tem as duas coisas, né? A gente vai colar o puxadorzinho, né? Da tampa. Então, a gente pega aqui, ó, um pedacinho. O que eu fiz? Eu peguei uma tira dessa, de 10 centímetros, e cortei no meio, tá? Pra fazer os puxadores. Então, ficou 1,5 para cada lado. Agora, aqui, ó, a gente vem, dobra e bota lá pra dentro. Aqui, eu não sei se o problema tá na minha cola, que essa marca que eu comprei não é boa, ou se é realmente isso. Ela demora muito pra secar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela demora demais para secar. Eu tenho que ficar muito tempo segurando até secar. Eu acho que é por causa dessa parte lisa aqui, ó, do couro, que ele não tem tanta aderência quanto essa parte aqui. Então, o que eu faço? Se o seu acontece isso também, eu dou uma lixadinha, peraí. Ó, eu venho com a lixa, tá? A lixa de unha mesmo, e dou uma lixadinha para ela ter uma aderência nessa parte aqui, ó.
tá? Mesmo assim, ela demora um pouco pra colar. Eu acho que é a minha cola que não é muito boa, eu nunca tinha comprado dessa marca. Essa marca aqui, eu comprei porque era a única que tinha naquele aviamento lá que eu precisava. Acabei comprando, me arrependi. Então, eu venho aqui, ó, e dou uma lixadinha pra ela criar essa aderência assim, ó. Essa aderência aqui no couro, tá? Das duas partes aqui, ó. Aqui, pra vocês terem noção, eu deixei pra segurar aqui essa partezinha assim, ó, desculpa, essa partezinha aqui, eu deixei, deixa eu ver se eu vou conseguir medir aqui. 2 centímetros, tá? 2,5 centímetros tem aqui, ó. Essa partezinha aqui, que é o puxadorzinho, tá? Então, depois o resto você vai dobrar e vai colar, tá? O meu aqui, ele tá com um pouco mais comprido, eu cortei mais que 10 centímetros, eu cortei 12, não precisa, tá? 10 centímetros dá e sobra. Então, eu faço isso, vou lixar aqui, pra ter uma aderênciazinha no couro. Aqui exagerei, aqui, ó, vou deixar mais ou menos o tanto que eu acho que fica bom, ó, seguro com o dedo, faço um teste com o dedo pra ver se vai ficar bom de segurar, tá? Vou cortar o excesso aqui, que o meu... Vou fechar esse anel mágico agora sim, ó, agora sim. Eu venho e puxo aqui, ó, puxo o máximo que eu consigo do anel mágico pra fechar aquele buraquinho, tá bom? Dessa forma aqui, ó. E agora, eu venho e arremato esse pedacinho de fio, esse último fio que ficou antes de colar, tá? Porque senão depois que colar não dá mais pra arrematar, fica bem ruim. Então, eu vou fazer a mesma coisa com essa parte do anel mágico. Eu vou passar por dentro de alguns pontos. Vou passar por dentro de alguns pontos. Dou um nozinho. E finish. Finalizou aqui essa parte de arremate, tá? Ô, meu pai, peraí. Ufa, consegui fazer esse arremate, meu Deus. Tá, vamos medir de novo aqui, que eu acho que eu mexi. Aqui, esse tanto, ó. Tá, vou cortar esse excesso que eu deixei de couro. Aqui eu tinha cortado muito grande mesmo, mas 10 centímetros dá, tá? Passei 10 centímetros pra vocês. Vou dar mais uma lixada aqui. Tô saindo da câmera, né? Aguenta aí, gente. Ó. Dou aquela última checada. Vou passar a cola agora aqui. Cuidem com a cola, porque ela mancha a peça. Essa minha cola, pelo menos, né? A cola de silicone, né? Ela mancha, gente. Se cai na peça, depois pra tirar, só Jesus na causa. Dá muito trabalho. Então, vou passar a cola aqui. Não dá pra exagerar muito, senão ela vai transbordar. E vai manchar a peça, tá? Então, vou colar, eu passei aqui, ó. Vou dobrar essas duas pontas, pra cá e pra cá, e vou segurar até colar, tá bom? Vou segurar aqui, colar a minha, e eu já volto pra gente fazer a partezinha do potinho, tá? Pronto, vamos lá agora pra essa parte aqui. Aqui, ó, a gente vai colar em cima dessa partezinha que ficou a diferencinha ali, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, aonde a gente fez aquele fechamento que não era invisível, tá bom? É bem onde fica as emendas aqui, as cicatrizes das nossas emendas, tá bom? Eu gosto, sempre expliquei pra vocês aqui no canal, eu não gosto de deixar, tem gente que prefere olhar aqui, né? Ah, aqui ficou mais bonito, né? Ficou mais bonita a minha peça, ficou mais uniforme os meus pontos, né? Então, a pessoa pega e coloca o biscuit, o detalhe pra cá, ó, pra frente, tá? Faz sentido? Faz.
Só que existe um porém. A minha peça vai ficar com essas cicatrizes bem na vista da cliente. Então, toda vez que a cliente abrir o pote, ela vai abrir e ela vai ver essa cicatriz aqui, ó, tá bom? Então, eu prefiro deixar essa parte aqui, que também fica bonito, os pontos também ficam uniformes, também fica bem retinho, tá? Coloco o couro aqui, ó, tanto que você vê aqui, ó, essa peça já tá pronta, ó. Então, olha só, fica bem bonito também, tá? Não fica aquela discrepância de pontos. E aí, quando a cliente abre o potinho, ó, a parte da cicatriz fica pra frente, então ela não consegue enxergar, ela não dá pra ela ver. Então, ela vai olhar lá pra dentro, ela vai ver a parte mais bonita do pote. Essa é a minha lógica, mas cada um é cada um, tá bom? Agora, aqui a gente vai colar essa parte aqui. Cuida quando você for fazer as peças, pra sempre deixar na mesma altura aqui, ó. Então, essa aqui, ó, eu coloquei começando na carreira amarela. Então, esse daqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o meu corinho começando na carreira amarela, tá bom? Então, bora lá. Bora passar cola aqui. Aqui a gente tem que cuidar para não passar demais, tá bom? E nem também pouquinha cola, opa, também pouquinha cola, que senão vai descolar, tá? Agora, aqui, essa parte aqui, ela cola melhor, porque ela tem essa aderência do couro, tá? Essa aderência assim, aqui, ó, ela pega mais fácil na peça. Pronto. Aqui. Aqui, deixa eu ver onde que eu cortei mais retinho esse couro, tá? Vou posicionar bem certinho pra não errar. Aqui. Aqui. Não posso errar, porque senão perco toda a minha peça. E agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou apertar, ó, vou segurar, vou apertar até colar bem a parte do corinho, tá? Vou segurar aqui, ó, e já volto quando tiver tudo bem coladinho, tá? Pronto, ó, colou, então, aqui o corinho, e agora a gente vai colar a partezinha do biscuit, tá bom? Também não tem segredo, gente, a gente vai passar cola aqui no biscuit, tá? Deixa eu descer a cola aqui. Vamos passar essa cola no biscuit. E vamos colar ali no corinho, tá? Sem segredo, sem mistério. Só cuida pra centralizar, né? Aqui. E segurar. Segurar até colar, tá bom? Oi, gente, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Então, tá, gente, eu vou colar aqui e já volto. Pronto, pessoal, ó. Colou aqui o meu biscuit, tá bom? Ficou prontinho, então, o nosso porta-algodão, porta-cotonete. Ficou a coisa mais fofa do mundo, gente. Olha só que coisa mais linda, tá bom? Então, é isso, gente. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fique ligado nos próximos passo a passo. A gente vai fazer a farmacinha e o porta-fraldas do kit higiene tema safari, tá bom? Então, é isso. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!